Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer as melhores batalhas da primeira etapa do Ultimate Drift, Ultimate Barbarians Challenge. Então é uma pistinha bem apertadinha que a gente teve na Barbarians, faz uma lançadinha ali na esquerda, já numa zona externa direto no muro. Depois veio para esse Touch Go 1, que é uma zona externa 2 na realidade, tem uma pequena zona de frenagem um pouquinho antes para arrastar. Entra no zerinho, faz o zerinho inteiro, Touch Go, mergulha para a parte do avião na transição, ali é uma zona de frenagem, os juízes gostariam que freasse depois de fazer a transição. Zona externa, que aqui no caso 5, 6 e 7. Separei algumas batalhazinhas aqui para vocês. A gente vai assistir junto e trocar uma ideiazinha sobre talvez algumas dúvidas em questão de julgamento. O Jacaré que vai enfrentar o Dudu, o aniversariante do dia estreante aí. Um moleque novo, um moleque gente boa e toca demais. Os dois andando bastante, já vem na iniciação. Deu uma despachadinha ali no Jacaré, já vai entrando pra essa parte do miolo. Ele gosta do muro, tá um pouquinho machucado em 36 ali, mas vai vindo bem. O Jacaré se complicou um pouquinho, acabou perdendo o ângulo, deu uma pequena alinhada, mas vai tentando recuperar. Enquanto isso o Dudu vem vindo uma ótima volta. Dudu veio bem, né, nessa volta, que nem eu comentei ali. Essa parte que é muito complicada para o perseguidor, se ele se antecipasse demais para dentro da linha. A gente vê que o Jacaré ficou um pouquinho para fora, ele tenta dar uma cortadinha para buscar o Dudu, e aqui que vem o erro dele, porque ele vem com pouquíssimo ângulo, o carro era para estar mais para trás lá, e aí ele acaba vindo reto para cima do Dudu que está bem na linha. E aí o carro fica numa posição de T, realmente fica bem difícil aqui de fazer as correções, porque o carro, quando ele está alinhado, ele anda mais rápido que um carro de lado, então ele avança para cima. Ele teve que ter uma grande correção do Jacaré, que ficou para trás, perdeu o Touch Go, e aí aqui custou um pouquinho caro para ele. Já o Dudu na volta de lead foi filé, né? Foi suave, fez o que tinha que fazer. A agressividade do Dudu, uma cera também. Aqui de diferença, né? O Dudu veio bem colado no Jacaré, levantando muita fumaça, bastante pressão. Uma ótima, eu posso dizer, estreia do Dudu na Ultimate. Pegou unanimidade nessa batalha e avançou para cima do Jacaré. Bueno, a próxima batalha que a gente vai ter aqui então é o Gil contra o Esterinho. O Esterinho tava andando bastante também no final de semana, o Gil tava demais. Mas não fica calor já no simulador? Imagina com o motor gerando. A gente falando besteira. E é isso aí, a gente viu então agora o Gil Moretti e o Esterinho. O Gil vem na liderança, o Esterinho vai ter que encarar essa pedreira. O Esterinho se complicou ali no miolo, né? Câmerazinha interna com um pouquinho de delay. A gente vê certinho melhor no replay, mas mesma coisa. Avançou demais cedo, o carro não chegou a espalhar muito. Tá muito reto por dentro, fica difícil a posição, vai ter que usar o freio de pé. A gente vê que ele trava as rodas e tenta tirar um ângulo para poder posicionar o carro na hora, no lugar certo, para aí agressivar para cima do Gil. Eu digo que até foi uma correção boa, ele não ficou tão para trás, conseguiu diminuir. Aqui mais uma correção em ângulo para poder se aproximar, né? E aquele padrão, mas o Esterinho mais uma vez, né, ficou assim como o outro sofrendo no miolo. Esse miolo aqui foi o determinante das batalhas. Então a gente vai entrando agora, já entrando pra parte do avião no último zerão agora no side zone. Olha o Esterinho, vem vindo bem na volta dele como líder. O Gil deu uma boa volta de lead ali. O Gil deu sim uma cortadinha, mas no geral ele não se complicou tanto, né, nessa parte, ó. Viu que o Gil ele coloca o ângulo agora, um pouquinho antes, ele tá numa posição melhor, ó. Consegue espalhar o carro para se colocar na posição certa e avançar para cima. Ele não tá com tanta proximidade quanto o Esterinho tá, mas ele tá numa linha melhor. O Esterinho não pegou também o Touch Go. E na transição ele veio pra cima, né? Aqui a gente pode ver a diferença. O Gil deu uma passada por dentro sim, mas não corrigiu tanto o ângulo como o Esterinho. Os dois passaram muito parecido aqui. E no final aqui o Gil já estava mais próximo. Então o erro do Esterinho ali foi maior. Foi bem parecido o erro dos dois ali no geral. Mas o erro do Esterinho foi maior por causa daquele T, segurar muito e aí fazer uma relançada que realmente não ficou legal. Lembrando que os dois tiveram esses erros na perseguição. Na liderança os dois fizeram muito bem. O Gil melhor, com alguns pontos de aproximação. Então ele levou melhor na batalha. A próxima batalha de equipe aí, ó. Shimazaki contra André Bueno. Foi uma boa batalha dos dois também, né?
O Bueno acabou sofrendo um pouquinho na segunda parte, mas no geral aqui veio bem na volta dele como líder. O carro dele estava sobrando demais essa pista, veio então. Viu que ele foi um pouquinho raso ali. Shima colocando pressão. E realmente uma dificuldade pro Shima ter que ouvir o som do carro dele nessa barulheira toda, né? Então a gente vê no replay que realmente, no geral, a volta boa de líder, a volta de perseguição boa também. Ó, o Shima veio mais por dentro, conseguiu fazer algumas correçõezinhas aqui e ali para se colocar no lugar certo. E aí os dois foram para a parte do aviãozinho, suave. Fizeram bem essa parte aqui também e finalizou tranquilo. O ponto dessa batalha decisiva ficou nessa segunda parte aqui da inversão. A lançada conservadorinha até do Oshima, espalhou bem aqui nessa parte. Aqui a gente vê que o Bueno se atrapalhou um pouco, talvez o carro ficou muito à deriva. Aqui foi o maior ponto, o carro deu uma parada, ele relança. E aí que foi os pontos muito tirado dele ali naquela batalha. A gente vê que ele acaba se atrapalhando um pouquinho aqui pro final, mas no geral, mais uma vez, miolinho assassino. Esse aqui é o momento realmente, ó, a comparação de um pro outro. A gente vê que ele talvez ficou com medo de ir pra cima do Shima, ele tinha que só ter confiado aí na hora de dar uma segurada ou outra aqui. Acabou que o carro dele deu uma apagadinha e aí acabou ficando para trás. A gente vê que ele não consegue recuperar a proximidade sem cortar linha, mesmo cortando linha em alguns pontos. A próxima batalha é o Cabeça contra o Dudu, aí já no top 8, se eu não estou enganado, é isso aí mesmo. Dudu desbancou o Jacaré. E aí, vamos ver como foi a batalha. O Dudu acabou dormindo um pouquinho na largada ali, né? Ou o Cabeça deu uma queimadinha, aí depende de interpretação, mas não queimou lá, então vamos considerar como foi. Tentando buscar agressividade para cima do Cabeça e não consegue se aproximar. Agora ele consegue dar uma aproximada melhor, mas mesmo assim perde um pouquinho do momento ali. O Cabeça dá aquela despachadinha. A gente vê que o Dudu realmente foi despachado, dá uma cortada de linha bonita aqui, mas mesmo assim respeita bacana para se aproximar do Márcio e não se colocar em posição difícil. Transição, aí agora dá mais uma cortadinha, a gente pode ver que ele até dá uma balançada, uma acelerada, o carro vai, dá uma tirada. E a gente vai para a inversão então, a gente vê que o Márcio já vai desde o início colado nele, né? Essa aproximação valeu bastante pro Cabeça. No geral, uma boa volta de líder do Dudu, o Cabeça vem colando, fazendo o trabalho que ele precisa fazer na perseguição. O Dudu não foi tão profundo no Tachiko, nem no outside zone aqui, nem nesse, e também não muito no muro. E o Cabeça na proximidade, na agressividade, acabou levando a melhor dessa batalha aí, unanimidade dos juízes também, né? A gente viu a comparação, ó, para mostrar a aproximação que realmente o Márcio estava tendo, com menos oscilações, né? Então, como a gente vai ver agora, né, nessa parte do avião, onde o Dudu vai agressivar para cima, tirar o pé, ficar um pouco para trás, ó, a gente não vê essa oscilação por parte do Cabeça, e aí o Cabeça leva a melhor dessa batalha aí. Aí a próxima batalha vai ser entre o Sérgio Radazono contra o João. Eles que estavam gostando bastante de raspar no muro o final de semana inteiro. O João já entra deixando um pedaço ali, né? O Sérgio acabou nesse ponto ali, talvez sendo problema, na crateada. O carro acabou andando reto. E aí o João já tá com bastante vantagem, mesmo não sabendo. E o Sérgio vem agressivando pra cima dele para tentar forçar algum erro, alguma coisa. Mas no geral acabou não conseguindo essa pressão. A gente vai vendo aqui, ó, exatamente o momento que deu problema, ó. O Sérgio acelera, o carro dá aquela gripada bonita e vai pra frente. Ele tem que dar aquela relançada e aqui já ficou muito difícil pro Sérgio levar melhor nessa batalha aí. Mas a proximidade e a agressividade que ele tava colocando era muito boa. É uma volta realmente que a gente não esperava de ver dele, visto os treinos. Então a gente vem pra inversão, né, com o Sérgio na liderança e o João na perseguição. O João com a traseira destruída, ele não pediu 5 minutos pra ajeitar, vai do jeito que tá. O Sérgio já vem lançando bem também, transição. João bateu no muro ali, teve um probleminha, quase deu uma alinhada parecida com a do Sérgio, foi um pouco menos o erro, né? O erro um pouquinho menor. E na transição ele vem continuando na pressão, botando mais pressão do que o Sérgio colocou. E aí por conta disso, né, o João vai levar a vitória. Nesse exato momento os dois erraram bem parecidos, ó, mas o carro do Sérgio no geral dá uma alinhada, no que no caso do João não acontece. E aí o João vai levar a melhor na unanimidade também, e aí ele avança para semifinal. Então a gente vai agora para a primeira semifinal, que é o Márcio Cabeça e o Eric Médici. E aí o Márcio Cabeça na liderança, ele ficou na primeira posição da Qualify. O Eric já vem na agressividade bastante para cima dele, uma boa transição, boa volta de líder dos dois. O Eric dá aquelas agressivadas um pouquinho por dentro, a gente vê como ele tem que sacrificar no ângulo e corrigir na aceleração, o carro dá umas pancadas, mas ele consegue fazer o trabalho, por mais que com algumas diversas correções, vem um pouquinho mais por dentro para dar na porta do
Márcio cabeça, e o Márcio finalizou uma ótima volta. Não deixou a pressão que o Eric está acostumado a querer colocar nos outros atrapalhar. A gente vê que nesse momento aí o Eric realmente faz diversas correções, isso vai sim tirar a pontuação dele. E aí ele consegue desenvolver melhor dessa parte para frente, mesmo que nesse pontinho aqui, ó, ele tenha cortado a linha, ó, não passou na zona para poder se aproximar do cabeça. Então a gente vai para a segunda parte da batalha, onde o Eric é líder e o cabeça vai perseguindo. Vê que o cabeça estava muito bem, mas ele deu uma segurada demais ali, o carro perdeu bastante ângulo e aí ele ficou para trás, ó, vai ter que cortar para se manter na porta do Eric. Então, bem parecidos os erros e realmente de novo o Zerinho foi o cara que mandou nessa volta. A gente vê que os dois estavam muito parecidos aqui, o Eric até mais próximo, mais por dentro, mas a gente vê que a linha dos dois está bem semelhante, ó. Os dois estão vindo bem por dentro. O Eric estava um pouquinho mais adiante, o cabeça não ficou tão grudado, e aqui foi onde o cabeça acabou errando mais, ó. A gente vê que ele para bastante o carro, quase leva a parte do pneu ali, a gente vê que o carro dá uma andadinha reta um tempinho aqui, nesse ponto específico o Eric foi superior, mesmo dando aquelas seguradas ele conseguiu não andar reto, manteve o drift mais tempo, não tinha andado reto tanto assim o Márcio, mas no detalhe. E aí o Márcio acabou ficando para trás, como a gente pode ver aqui a distância dos carros é maior, e aí ele vai cortando zonas, como o Eric cortou aqui por exemplo, ó, os dois cortaram bem parecidos, mas no final aqui o Eric se posicionou um pouquinho melhor e no fim das contas ficou na decisão pelos juízes, eles precisaram dar uma melhor analisada e eles tiveram essa visão realmente que o Eric foi melhor nessa batalha. A próxima batalha então é o Gil Moretti versus o Xerife Barion, o Xerife que está acostumado a ir para as cabeças e o Gil que primeira vez está indo para a semifinal. O Zé bem na lançada. O João veio muito bem na volta dele como líder. O Gil cometeu alguns erros. A gente vê algumas correções fortes no volante. Vai por dentro, mas consegue se colocar num momento bom para ele. Perdeu um pouquinho do touch go. Vai ficando um pouquinho para trás. Você vê que o Gil dá uma penadinha até para se aproximar bastante do João. Como a gente vê a proximidade no caso do Eric e do Cabeça. É a parte mais complicada. De novo o Zerinho vai fazendo umas correções, né? O Bar vem comentando até ali que ele vai vindo por dentro. Aqui ele perde um pouquinho o momento, o Mustang, a hora que embala ele vai que vai. E aí o Gil vai tendo que sacrificar alguns pontos aqui para poder se aproximar, mas preferiu a mímica do que a proximidade. A gente vê que o Barion já vem com agressividade por cima dele, o Gil dá uma lançadinha mais conservadora, mas consegue vir bem. E aí o Barion tem aquele problema maior, que é onde ele realmente acabou sacrificando muito, ele dá aquela pancada, anda bastante reto, tem que segurar muito para não bater no Gil, ele se posiciona num lugar muito complicado mesmo, e aí erros maiores, né, erros mais graves do que o Gil tinha cometido ali no Zerinho. E aí daqui pra frente é muito parecido, né, o João andando com menos ângulo para se aproximar do Gil, mas acabou ainda não revertendo essa vantagem. A gente vê que esse é o momento, já tinha batido o João, e que foi o momento que ele se complicou, os dois vêm bem por dentro, né, o Gil e o João, nesse ponto, mas a gente vê que o carro do João aqui ficou numa posição mais desconfortável que o carro do Gil, ficou literalmente em T, e o Gil não chegou a fazer um erro tão grave ali nesse ponto, claro, tudo por conta da batida do muro que o João deu na lançada, e aí, na vantagem que foi adquirida, o Gil levou a melhor aqui na unanimidade e avançou para a final, para enfrentar então o Eric Metzi. Então, para finalizar, aqui a gente tem a chave, né, o chaveamento na tela, para mostrar aos pilotos aí como é que foi o desenrolar do chaveamento. A gente vai então para a última batalha, que é o Eric Metzi contra o Gil Moretti. O Gil que vai de líder porque ele ficou em maior qualificação do que o Eric Metzi. Então os dois vêm para a lançada, uma boa lançada. O Eric sempre lança muito bem na agressividade com a perseguição. Vem os dois para a parte do miolo, a gente vê que o Gil dá uma despachadinha no Eric. Aí o Eric dá uma tiradinha no final ali para poder se aproximar. Transição os dois para a parte ali do avião. Ficou um pouquinho difícil de ver na câmera interna, mas a gente vê no replay já já. E aí finalizaram bem, a gente vê a proximidade que o Eric vai colocando. Vamos ver no replay aqui do dronezinho, fica melhor. Os dois mergulharam, né? Então para a parte do miolo, aqui o Eric realmente fez bem o miolo como perseguidor. Vê que ele cresce junto com o líder, tem pouca diferença de um carro para o outro, tá realmente uma mímica muito boa. Ali uma correçãozinha do Eric tirar o ângulo e colocar, mas no geral uma ótima volta dele na perseguição. A gente vai para a inversão dos papéis. E aí a gente vê agora o Eric Metzi na liderança, sai moendo bastante como sempre para já levantar bastante fumaça, atrapalha sim quem tá vindo atrás. O Gil vem vindo numa boa volta, lançou bem, acabou se posicionando mal no miolo. E aí agora os dois vão subindo quente para a parte do touch go.
E aí o Eric dá uma pequena despachadinha no Gil, né? O Gil dá umas cortadas de linha, perde aquela zona externa ali para perseguição e finaliza próximo sim do Eric. Vocês vão ver aqui na comparativa do drone, pra gente ter certinho, ó, justamente essa parte aqui. A gente viu que o Eric busca proximidade antes, o Gil entra bem também, mas questão de mímica, o Gil faz umas correções a mais aqui no miolo. A gente pode ver aqui, ó, o Eric vem no mesmo ângulo, agora o Gil coloca um ângulo a mais ali, então uma correção a mais no miolo. Os dois cresceram bem para essa parte, mas a gente vê que o Gil dá uma perdida de distância pro Eric. E ele dá a cortadinha de linha ali naquela parte, né? A gente pode ver que o Eric cortaria um pouquinho antes aqui, mas o Gil também cortou. Aqui nesse ponto os dois passaram próximos até. O Chase tem que vir um pouquinho mais por dentro mesmo, mas aqui o Gil cortou um pouquinho mais. O Gil tirou mais um pouquinho de ângulo, uma correção. Você vê que o carro dele, entre aspas, anda com um ângulo meio reto e aí adquire ângulo. Então é uma correção, né, na suavidade, coisa que o Eric também não fez. E aí, bem provavelmente, isso aí resultou na vitória do Eric Metz, né? A gente pode pular daí lá pro pódio, onde tem as premiações aqui. Então, o Eric Metz aí levou a melhor para cima do Gil Moretti por conta desses detalhes. O Gil que avançou muito, melhorou muito e quase que levou a melhor aí na primeira etapa. Então, essas foram as nossas melhores batalhas, a seleção das melhores batalhas do Ultimate Drift, dessa primeira etapa festiva, Ultimate Drift Challenge, Ultimate Barbaros Challenge. E a gente vai ficando por aqui. Até os próximos vídeos, fica ligadão, deixa o like, se inscreve e tamo junto. Valeu e fui!